Hoje nós vamos falar agora nos próximos 3 domingos, acerca de 3 cartas que foram escritas no Apocalipse. 3 cartas a igrejas. Foram escritas 7 cartas a 7 igrejas. E estas 7 igrejas existiam na realidade. Aquelas cartas não foram escritas para nós hoje, foram escritas para aquilo que as pessoas estavam a viver na altura. Só que o que é que acontece? Nós lemos o que foi escrito às 7 cartas lá atrás, e nós hoje conseguimos reconhecer padrões em nós, individualmente, nem sequer é na igreja. Em nós, individualmente, nós conseguimos reconhecer padrões da igreja, sejam padrões positivos, coisas boas que a igreja estava a fazer, sejam coisas negativas. Então aquelas cartas foram escritas, foram dadas pelo próprio Senhor Jesus, como uma mensagem específica para aquelas igrejas que eram comunidades como nós somos, naquela altura, mas que Deus quis dizer algumas coisas. Então, estas cartas permanecem até hoje para que nós possamos ser desafiados, não só como uma igreja, mas no individual. Então, eu gostava que hoje nós, ao ouvirmos esta pregação, pensássemos que isto é uma carta que Jesus está a escrever a ti, ao teu coração. Há coisas que tu te vais identificar, sejam coisas positivas, sejam coisas negativas, e há coisas que não te vais identificar, e está tudo bem, não há problema. Por isso é que nós vamos ter 3 igrejas, 3 cartas, que é para haver espaço para tu te identificares com coisas negativas e com coisas positivas. Amém? Estão comigo? Então vamos lá. Deixem-me só tirar aqui o som, que eu esqueço-me sempre. E há pessoas que trabalham ao fim de semana e depois acham que eu também tenho que trabalhar, então veem-me online e querem falar comigo. E eu não quero falar com elas hoje. Hoje quero falar com vocês. Então, vamos ler versículo 1 do capítulo 2. E diz assim: ao anjo das igrejas em Éfeso escreve. O anjo das igrejas é a igreja em si. Ou seja, esta carta é escrita aos membros e aos líderes daquela igreja. Estas coisas diz aquele. Isto é a quem é que é destinada a carta? Às pessoas, aos membros da igreja, ao corpo. É como se fosse a cada um de nós. Quem é que escreve estas coisas? Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Apocalipse é um livro fantástico, cheio de simbolismos. Não porque Deus quer trazer misticismo, mas porque estes símbolos são um símbolo de alguma coisa. Eles querem dizer alguma coisa. Então, estas 7 estrelas e os 7 candeeiros, o que é que um candeeiro faz? Luz. O que é que a igreja tinha que ser? A luz. O que é que aquelas igrejas são? Deviam ser luz. Então Deus está a escrever, Deus está a dizer eu sou aquele que tem na mão quem? As igrejas. Jesus está a dizer, eu vou escrever esta carta, mas sou eu que tenho na mão. Nada me escapa. Vocês o que fazem porque eu vos tenho na minha mão. Ainda assim fazem coisas boas e fazem coisas más. Na mão direita, as 7 estrelas que andavam no meio dos 7 candeeiros de ouro. E depois Jesus começa a dizer assim, porque é uma carta de Jesus à igreja: conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. E aqui a igreja está quase a arrebentar, o ego da igreja. Porque é quando nós ouvimos as coisas boas. E nós muitas vezes apenas nos sustentamos nas coisas que nós sabemos que fazemos bem. Jesus fez questão de dizer àquela igreja: vocês são fantásticos nisto que estão a fazer. Vocês não toleram a mentira, vocês não toleram a idolatria, vocês não toleram alguém que chega aí, que se diz um apóstolo e começa a dizer umas coisas e vocês vão atrás. Não, vocês não toleram, vocês são agarrados à palavra. Era uma igreja que conhecia a palavra. E só alguém que conhece a palavra não vai atrás de qualquer coisa. Porque nós percebemos que aquilo não é bem assim. Então a gente não se verga a isso. E Jesus está a dizer isso: olha, vocês são fantásticos, vocês são perseverantes. Existiram dificuldades, houve uma série de pessoas, a igreja teve divisões, houve uma série de pessoas que disseram mal da liderança, mas sabem o que é que vocês fizeram com a igreja? Vocês aguentaram-se, vocês são fortes,
Vocês mantiveram-se firmes ao propósito que eu vos dei. Vocês são perseverantes. Vocês suportaram estas provas por causa do meu nome, não por causa de vocês, porque vocês acreditam que eu sou o Senhor, eu sou o Senhor desta igreja. Reparem, eu quero que vocês pensem nesta carta como se fosse a carta que Jesus está a escrever para vocês e para nós depois como corpo aqui, como igreja. Tenho, porém, contra ti. E às vezes nós somos tão românticos com as Escrituras que achamos que Jesus é um Deus bonzinho que não é capaz de ter nada contra ninguém. Achamos que Ele olha para nós e só vê santidade do Senhor. Não, o Senhor não é uma coisa, não há nada de mau no Senhor. Não, o Senhor olha e diz assim, não, eu tenho contra ti, eu não me vou misturar com essas coisas que tu estás a fazer. Eu tenho coisas contra ti, tenho. Uma vez isto é uma carta que Deus escreveu a Éfeso, que Ele quer escrever hoje à CCLX Almada e que Ele quer escrever hoje ao João, à Maria, à Esther, ao Edu. Uma carta. Há coisas que nós acertamos, há coisas que nós fazemos bem, mas há coisas que Deus tem contra nós. E Jesus hoje está a dizer, eu tenho contra ti algumas coisas. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não é a primeira namorada, está bem? Não é a nossa primeira paixão. Não é o nosso primeiro emprego. É a fome da palavra. É eu não saber coisas e querer saber o que, e querer saber porquê. É eu ficar chateado das outras pessoas saberem mais do que eu e porque é que elas sabem isso, eu não sei. É perceber que quando nós curvamos, quando nós fechamos os nossos olhos e nós falamos com Deus, que Ele de alguma forma fala de volta. E que Ele fala-me a mim, e que é aquela coisa, é aquele momento que nós temos com Deus em que nós não sabemos se nós estamos a ficar esquizofrénicos, se é da nossa cabeça, ou se Deus está mesmo a falar connosco. E quem é que nunca fez a pergunta, será que isto sou eu que estou a pensar ou Deus está a falar comigo? É nós vivermos isso de uma forma diária, constante, é nós temos fome e sede de Deus a todo momento. E aquela igreja fazia coisas fantásticas, mas Deus disse assim, mas vocês perderam isso. Vocês entraram no modo automático. Vocês só fazem as coisas acontecerem e fazem bem. Mas falta alguma coisa. Falta o interior. Falta fazer as coisas com amor, com sacrifício, com dedicação. Falta fazer as coisas com gana. Fazer porque sim, porque eu quero fazer, não porque me mandam, não porque parece bem, não porque a cultura diz assim, não porque se o culto não for assim não vai acontecer. Não, eu quero fazer porque sim, porque é isso que eu acredito. Isto é o primeiro amor. Casais, casados, voltar ao primeiro amor, voltar a namorar a esposa. É verdade, nós como casais deixamos de namorar uns com os outros, perdemos algumas intimidades. Se nós pensarmos como é que eram os primeiros anos do nosso casamento, eram diferentes. Porque havia mais intensidade, havia mais interesse. Hoje parece que já descobrimos tudo acerca da nossa esposa. Ou do nosso esposo, já o conhecemos. Não é verdade, isso não é verdade. Eu não sou a mesma pessoa quando eu vou fazer 50 anos. É impossível eu ser a mesma pessoa. Quando tinha 20, quando tinha 24, quando casei. Foi 24, acho que foi 24. Sou uma pessoa diferente. Então é impossível nós acharmos que com Deus que é a mesma coisa, que nós já sabemos tudo, que já aprendemos tudo. Não, nós somos pessoas diferentes. A única coisa que é a mesma é o nosso Deus. Ele continua a ser o mesmo. Agora nós vamos mudando, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo e às vezes isso transporta-nos para uma área que não é a área certa, que é nós acostumamos-nos às coisas. Então que o nosso amadurecimento, que a nossa velhice, que a velhice da nossa alma nos leve para entender Deus melhor, para nos ver Deus de outra maneira, para sermos mais consistentes e não para nos deixarmos levar apenas pelas coisas porque elas são assim. Então, esta igreja fazia muita coisa certa, fazia muita coisa boa, mas ela deixou este primeiro amor. E o Senhor diz, lembra-te depois de onde é que caíste, arrepende-te e volta-te às práticas das boas obras, e se não, eu venho a ti e moverei o teu lugar e o teu candeeiro, caso não te arrependas.
Se nós não fizermos isto, há uma luz que nós devíamos dar, há uma influência que nós devíamos ter, que nós não vamos ter. A igreja deixa de ser relevante. E nós somos chamados a ser igreja, não é para nós nos entretermos, não é para nós estarmos, percebem? Não é para nós, é também para nós nos ajudarmos, para nós caminharmos juntos, para nós nos sustermos uns aos outros, claro que sim, mas há muito mais do que isso. E a igreja muitas vezes fica só pela primeira parte, que é eu vou ao domingo para ganhar, para ter mais força, eu estou na igreja porque eu preciso de aprender mais. É tudo para mim e nunca para os outros. E o Senhor está a dizer, não, vocês tens que voltar ao primeiro amor. Tens que te lembrar dos sítios onde eu te tirei. Tu tens de te lembrar dos sítios que eu te desafiei para tu ir. Tu tens de te lembrar dos sonhos que eu plantei, que se calhar lá atrás não faziam sentido, mas se calhar não fazem hoje. Não somos mais maduros, não entendemos melhor, não olhamos para aquela profecia, não olhamos para aquele chamado de uma forma diferente, mais maduros. Se calhar olhamos. Lembra-te, pois, onde é que tu caíste, o que é que tu deixaste de fazer. Arrepende-te, muda o sentido e volta às práticas da primeira obra. Senão, alguma coisa vai acontecer. Tu não vais ter o efeito que deverias ter como igreja individual. Tens, contudo, a teu favor, e eu amo isto, que é, Jesus não deixa que a carta caia numa depressão, ele lembra, ele diz assim, olha, tenho contudo a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio, que eram pessoas que estavam dentro da igreja e que defendiam alguma coisa tipo, isso do pecado não é assim tão mau, isso não é bem pecado. Isto agora nem se pode ser chamado de pecado. Isso era pecado lá atrás. Agora isto é normal. E às vezes entre nós temos algumas destas espécies, né? Que às vezes isto é uma mentira de vez em quando não faz mal. Pessoas que estão sempre a tentar dar um jeito para a coisa não ser errada. E Jesus termina esta carta a dizer assim, olha, ainda assim, vocês têm que voltar ao primeiro amor, mas ainda assim, vocês sabem o que é o certo ou o que é errado. Até com aqueles que estão no meio de vocês. Não é com as pessoas que vêm de fora tentar destabilizar. Não é com o inimigo. Não é com o Satanás que vem tentar desmanchar a igreja. Não. Que as pessoas que estão dentro, vocês como liderança, vocês são sábios. Vocês colocam as pessoas no lugar certo. Quando a pessoa começa-se a desviar e quando a pessoa começa a dizer coisas que não fazem sentido, que era o caso deste grupo de pessoas, vocês calibram isso. Então vocês sabem. Vocês sabem aquilo que eu quero. Então, se vocês sabem aquilo que eu quero, vocês têm que voltar. Têm que corrigir isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está a dizer ao teu coração. Eu acho que todos nós aqui temos ouvidos. E Deus hoje quer nos dizer alguma coisa. Que nós precisamos voltar para algum lugar. Nós precisamos ressuscitar alguma coisa que nós deixámos morrer. E se calhar muitas das coisas que nós fazemos por modo automático. Sabem, esta semana eu recebi algumas críticas muito duras, pessoais e para a igreja. E sabem o que é que eu respondi à pessoa? Não tenho resposta para dar, não tenho argumento, porque é tudo verdade. Eu como pastor bivocacional, eu tenho o meu emprego e pastorei a igreja. Obviamente eu não tenho a mesma disponibilidade de tempo, por questões óbvias, do que tenho se eu fosse um pastor a tempo inteiro. Isso é matemática pura. Não há hipótese. Eu não consigo ter o mesmo tempo. Então é óbvio que eu vos vou falhar. É óbvio que eu tenho este handicap. Eu pedi perdão à pessoa de eu não a visitar tantas vezes como eu deveria de visitar. Como é bíblico visitar. E a pessoa diz assim, pastor, eu não quero receber visitas porque você pede. Eu quero receber visitas porque as pessoas querem visitar. Isso é voltar ao primeiro amor. Estar no primeiro amor não é responder a um apelo do pastor. É envergonhar o pastor. É ir sem o pastor pedir. É ir mais vezes que o pastor. Isso é voltar ao primeiro amor. É compreender as Escrituras. É amar, é estar junto. É estar perto. E eu senti-me muito envergonhado porque é verdade. E esta palavra faz todo o sentido para nós como igreja hoje. Individualmente tem que fazer sentido. Há coisas que nós não fazemos que são parte do primeiro amor e devíamos de fazer, mais do que se calhar outras coisas.
Jesus vê tudo. Jesus está em todo o lado. Ele conhece o nosso ser, o nosso íntimo. Aquela igreja era uma igreja que tinha sido fundada por Paulo, pastoreada por Timóteo, e João tinha estado lá. Então a primeira carta que Jesus dá é a uma igreja que o próprio João teve a pastorear, ou que passou por lá, ou que teve o dedo. Não é fácil a gente ouvir críticas das coisas que fazemos, mas Deus não quer saber, a igreja é dele. Ele começou por dizer isso: eu vos tenho na minha mão. E se vocês querem ser a minha igreja, tem que ser feita à minha maneira, não à vossa maneira. Então nós precisamos voltar ao primeiro amor. Então Cristo conhece profundamente a igreja, conhece as tuas obras. Cristo conhece-te profundamente. Cristo conhece quem tu és de verdade. Ele sabe as tuas falhas e Ele sabe os teus acertos. Ele hoje está a pedir, nas tuas falhas, volta para o primeiro amor, reconhece isso. Volta para trás, marca aí dentro da tua alma, rasga-te por dentro e diz: isto eu não faço bem. E hoje Deus quer que tu faças isso, que tu reconheças. Porque se nós, o louvor que nós levantamos, toda a nossa proatividade, todas as coisas boas parecem boas, é um cheiro agradável a todas as pessoas que estão à nossa volta, mas no fundo o cheiro que chega lá, o aroma que chega lá ao Senhor não é bem esse. Conhece o nosso coração. Ele sabe as coisas que nós nos negamos a fazer. Ele sabe as coisas que nós negociamos. Ele conhece tudo isso. E a carta a Éfeso é lembrar que nós precisamos de voltar atrás. É lembrar que nós não podemos permanecer a fazer as coisas só porque sim. Deus quer que nós nos lembremos daquilo que fazíamos antes e que deixámos para trás. Especialmente coisas que fazem parte do primeiro amor, especialmente das coisas que nos faziam mover, que nos levavam do lugar A para o lugar B. Levar do lugar A para o lugar B é tirar-nos de zonas de pecado, é levar-nos para zonas de restituição, é transportar-nos para lugares de perdão. E se calhar estas coisas deixaram de acontecer e nós só vamos à igreja, só fazemos igreja, só fazemos as coisas certas, mas há coisas que deixaram de acontecer. Porque nós deixámos o primeiro amor, nós deixámos as primeiras obras. Se nós fizéssemos uma sondagem, quantas pessoas nós perdoámos neste último ano? Quantas coisas quantas vezes eu me arrependi? Quantas coisas eu corrigi no meu coração? Quantas coisas eu calibrei neste último ano de coisas que eu estava a fazer errado e não estou? E se calhar nós vamos ficar chocados com a nossa própria vida. Que é, nós não temos tanto fruto assim. Nós estamos lá, estamos com o Senhor, Ele vê-nos a fazer coisas boas. Ouçam, nada cai em saco roto. Aquilo que nós fazemos, Deus aproveita tudo. Se tu és extremamente bom a trabalhar para a igreja, se tu vens ao culto, se tu serves, e se vem alguém, e se alguém ouve da palavra e se converte, Deus não vai dizer: esta pessoa não vai aceitar porque estas pessoas estão a servir com o coração errado. Deus vai aproveitar tudo. Deus vai aproveitar tudo. Só que Ele quer olhar para ti e quer que tu estejas a fazer as coisas da maneira certa. Ele também quer te aproveitar a ti. Não só os potenciais frutos. Ele quer te aproveitar em tudo. Não só ter-te de uma forma parcial. Era uma igreja com doutrina e com discernimento. A igreja conhecia as Escrituras. Sabia que, diz no versículo 2, que ela não podia suportar os homens maus, não podia suportar os mentirosos, não podia suportar aqueles que chegavam. Até era uma igreja que reagia, e só reagia porque sabia, porque conhecia. E era uma igreja que era zelosa. Mas se nós não fazemos uma série de outras coisas, isso não se parece muito como religiosidade. Não parece que nos mostramos apenas religiosos, pessoas que conhecemos, que sabemos as regras e que sabemos aplicar as regras, mas por dentro depois as coisas são diferentes. Existe uma crítica muito grande ao longo de tantos anos acerca dos católicos. Vocês têm que concordar comigo. Nós caímos em cima dos católicos que eles só vão à igreja ao domingo. Verdade ou não é verdade? Que eles são católicos, mas é só de boca. Muitos deles. Verdade ou não é verdade? E muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa. A mesma coisa. E achamos que somos melhores que eles. Só porque aparentemente fazemos as coisas bem. Só porque fazemos durante todos os domingos. Só porque temos uns grupos de crescimento e estamos lá. Só porque quando vamos ter uma noite de louvor enchemos uma casa. Ouçam, Deus conhece o nosso ser profundamente. E Ele sabe quantos Éfesos, quantas igrejas existem aqui como estas,
Quantas pequenas igrejas individuais existem como estas? Esta igreja não aceitava qualquer coisa de vinda de fora, mas tolerava-se. E nós precisamos ser uma igreja que se tem que parar de tolerar. Nós temos que ser críticos connosco próprios, cá dentro. Primeiro, de que ser críticos com os outros. Só que às vezes isto inverte-se. Somos muito bom críticos uns com os outros. Então, se nós soubermos um pouco da palavra, nós somos o máximo. E cá dentro, se Deus pudesse arrancar para fora agora, quem somos nós de verdade cá dentro? A tensão começa não é quando Deus exalta aquela igreja de verdade. Quando diz coisas, Deus diz de verdade. Jesus não mente, Ele está a dizer, vocês são isto mesmo de verdade. Eu honro-vos por isso, de verdade. Mas a tensão deste texto aumenta quando Deus diz assim, isso está tudo em risco. Quando há este risco. É uma igreja perseverante, é uma igreja forte, mas isso está em risco. Isso é o que torna o problema vivo. É quando, é quando uma igreja parece que está tudo bem, parece que não há risco nenhum, parece que é uma igreja sólida, estável, e Deus diz, isso não é assim tão bom sinal quanto isso. Igrejas cheias de gente vazia vale muito pouco. Igrejas cheias de gente que cultua uma cultura vale muito pouco. Ou não vale nada. Não vale nada para Deus. Deus quer igrejas reais, com pessoas reais, com pessoas que acertam e que erram, mas que quando Deus lhes chama a dizer assim, volta para trás, vê onde é que te erraste e corrige o teu caminho. Esse é o tipo de pessoas que Deus está à procura. Deus está a dizer, vocês são fantásticos, mas se vocês não mudarem, eu vou-vos apagar a vossa luz. Vejam a importância de que Deus dá. O que é mais importante? É nós acertarmos tudo, é nós fazermos um bom culto, é nós termos uma liturgia boa, é nós sabemos cantar e temos os vossos fantásticos, os melhores instrumentos. Não é. É nós sermos verdadeiros, é nós voltarmos atrás, é nós darmos os frutos do primeiro amor. Nós vamos lá. Então há uma denúncia no texto que Jesus denuncia. O teu problema não tem a ver com o exterior, o teu problema tem a ver com o interior. O teu problema é uma denúncia. É como se alguém agora chegasse aqui e dissesse assim, olha, eu sei a vida toda do Edu. Eu vou denunciar. Esta pessoa que vocês estão a ver aqui, ele faz montes de coisas boas, é fantástico. Isto é mentira, está bem? O pastor vai-vos mentir agora do púlpito, está bem? Vai fantasiar, isto é tipo uma história, está bem? Mas vou usar na mesma. O Edu, a pessoa que nós vemos para trás e para a frente, fantástico, e cuida dos miúdos, e alguém chega assim, mas eu sei de coisas que vocês não imaginam. O que é que nós pensamos logo? Que anda malandro, andam-nos a enganar. É isso que Deus pensa de nós. Só que Ele sabe. Ele sabe, não precisa que ninguém anuncie. Deus sabe que em algumas áreas da nossa vida nós somos malandros. Nós escondemos. Nós sonegamos. Nós não partilhamos com ninguém. E Deus sabe isso. E nós achamos que andamos a fazer uma igreja fantástica e que andamos a ter frutos. E apenas olhamos para as coisas fantásticas, para os frutos que temos e esquecemos de cuidar de nós mesmos. Esquecemos de cuidar do nosso coração. Então, há uma denúncia. O abandono do primeiro amor. E abandono não quer dizer que é as circunstâncias da vida. Eu perdi isto, eu perdi aquilo, eu perdi o emprego, a minha saúde. Não é isso que quer dizer. O que quer dizer é que nós escolhemos abandonar. Nós escolhemos um dia deixar de orar, tantas vezes. Nós escolhemos um dia ignorar o anúncio da reunião de oração às quintas-feiras que nós fazemos de 15 em 15 dias. Nós escolhemos. Mas as circunstâncias da vida, mas nós escolhemos não ir. É uma escolha. Tudo o que nós fazemos é uma escolha. Nós escolhemos em prol de alguma outra coisa. Só que há coisas que nós escolhemos, e agora vou tirando de lado a questão da reunião de oração, foi só um exemplo. Há coisas que nós escolhemos tirar que não devíamos escolher. Não deviam ser hipótese de escolha. Deviam permanecer. A praxis da fé, a oração, a leitura da palavra, o relacionamento com os irmãos, o perdão, tantas práticas
que nós fomos aprendendo e foi-nos revelado quando conhecemos Cristo, coisas que nós não sabíamos. Eu não cresci num lar cristão, mas cresci numa família cristã. Então havia muita da prática cristã que eu já via acontecer ao meu lado. Mas muitos de vocês cresceram fora da igreja e muitos de vocês aprenderam e conheceram e houve revelação às vossas vidas e ao vosso coração e à vossa mente que havia formas de estar, de ser e de fazer que não eram de acordo com a vontade de Deus, e nós fomos mudando isso. E será que hoje, passados tantos anos, nós ainda mudamos coisas? E tem a ver com isto: o perder o primeiro amor, o perder a intencionalidade de mudar, o perder a intencionalidade de amar. O problema não é o comportamento externo, é a relação interna com Deus, com a sua palavra, com Ele próprio. Então o abandono não foi um acidente, é um afastamento. E por isso é que é um afastamento individual. Jesus pede para a igreja perceber onde é que isso aconteceu. Porquê é que aconteceu? E se calhar hoje estás aqui, isso aconteceu porque alguém te magoou. Estás aqui porque houve uma igreja, um pastor, um irmão que te tratou-te mal e não te tratou bem. Se calhar ele até estava na palavra, estava a ser correto, e se calhar ele até tem outras coisas para resolver com Deus e não fez da melhor maneira. Se calhar ele fez e tinha razão. Chamou-te a atenção, exortou-te na palavra e tu não foste capaz, foste egoísta e fechaste o teu coração àquilo que Deus... Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei porque é que a gente deixa de fazer certas coisas. Mas nós precisamos de voltar lá e perceber o porquê. E o chamado hoje é voltar para trás. Não tem a ver quanto fazemos. Tem a ver é como é que nós fazemos isso. Não tem a ver quanto é que nós produzimos. Tem a ver é como é que nós produzimos isso. A igreja de Éfeso passou por este período e teve sob este perigo que hoje nós temos exatamente o mesmo perigo, que é o perigo do ativismo. Se uma igreja não é ativa, a igreja está morta. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é... A palavra diz que isso não é verdade. Está aqui em Éfeso. Era uma igreja ativa, fazia montes de coisas, só que eles estavam perdidos. Havia coisas que eles faziam já no modo automático e não estavam na essência. Não é para uma igreja ter muita coisa a acontecer que é uma igreja que está espiritualmente sã. Não é. Apenas pode estar a entreter, apenas pode estar a encher, apenas pode estar a distrair. E é mais fácil nos tempos que correm nós termos uma agenda cheia, estarmos ocupados. É mais fácil hoje nós temos muita gente a fazer muita coisa do que se calhar pararmos e sentarmos, falarmos das coisas com calma. Sabe, o ano passado quando nós... o ano passado eu disse assim no Conselho de Liderança: eu acho que nós temos que acabar com a escola bíblica. Pronto, queriam-me logo crucificar. Porquê? Porque é uma coisa que nós fazíamos sempre. Não, e os irmãos? E eu perguntei, mas quantos irmãos vão lá? Mas porquê? Porque é uma coisa de ativismo. Acontece todas as semanas, as pessoas vão lá, é uma bandeira que nós temos a escola bíblica da CCLX. E eu fiz algumas perguntas. Então, mas quantas pessoas é que vão a essa escola bíblica todas as semanas? Vão 20 e tal pessoas, mais 20 e tal pessoas online. Uma escola com 40 pessoas já não é assim tão mal. Vocês sabem quantas pessoas é que nós temos na CCLX? Assim, um número assim, geral. 600. Entre 600 a 800 pessoas. O que é que nós estávamos a fazer? Estávamos a mascarar que tínhamos alguma coisa relevante, mas não tínhamos. Nós tínhamos 600 pessoas que não assistiam à escola bíblica, não estavam a ser ensinadas em lado nenhum, e estávamos a refugiar naquela escola bíblica que estava a acontecer. E estava tudo bem. E a gente fazia as coisas acontecer. Anunciávamos escola bíblica e era mais uma semana. Escola bíblica. E nós paramos. Mas espera aí, estamos a fazer as coisas certas? Estamos a dar oportunidade? Não estamos. Então nós temos que ser sérios. Então vamos ser sérios, vamos parar e vamos repensar como é que nós podemos tentar fazer melhor e chegar a mais gente. Nós nesta escola, eu não sei qual é que está o número, temos quase 200 pessoas inscritas, que todas as semanas estão lá juntas e isso é diferente, é uma massa diferente. Então há coisas que nós fazemos, nós precisamos perceber porque é que as estamos a fazer. Estamos a fazer porque sempre fizemos assim. Qual é que é o fruto e como é que nós fazemos?
Nós começámos a fazer reunião de oração aqui e eu desafiei algum grupo de pessoas a estarem. E nós também tivemos reuniões fantásticas. Tivemos grupos com quase 30 pessoas aqui. Sabem quantas pessoas é que tem a reunião de oração agora? 4 pessoas. 4 pessoas. Porque nós também somos de carne e osso, vamos ficando desmotivados, Então nós precisamos de voltar ao primeiro amor e perceber porque é que nós precisamos de estar juntos. Porque é que nós precisamos de orar? Precisamos de estar juntos como igreja e orarmos juntos como igreja, pela igreja, uns pelos outros. Porque é que nós precisamos todos os dias acordar e ter um tempo para nós pararmos e termos um tempo a sós com Deus? Não me importa, não importa o que é que tu estás a fazer. Eu quero é que tu tenhas um tempo a sós com Deus. Eu quero é que tu ores ao Senhor. Não importa onde é que estás, né? Estás sentado, se estás em pé. Não me importa. O que importa é que tu tenhas esse tempo. E será que nós temos esse tempo? Será que nós percebemos porque é que temos de ter esse tempo? Ou nós já nos levantamos, oramos, damos meio a dormir, tal. Vamos lá, lemos o devocional do telemóvel, fechamos. Ou já fazemos isso de modo automático? Não, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Vamos perceber porque é que precisamos de fazer isso. Vamos perceber porque é que nós precisamos de Deus. E todos os dias na nossa vida. Porque é que nós precisamos de Deus? Ajuda-me. Ajuda-me. Tu sabes quem eu sou. Ajuda-me. Tu sabes o que é que eu preciso. Dá-me força. Tenho vivido tempos muito desafiantes no meu trabalho. E uma das coisas que eu tenho feito é lavo a cara, escovo os dentes, seco a minha cara e eu olho para mim mesmo e digo assim: Deus está contigo. Deus está contigo. Aquilo que nós cantamos, Deus é sobre todas as coisas. Tu és filho de Deus. Tu és um pastor, tu és alguém que Deus te... Aquilo é um momento devocional para mim. Que eu estou a lembrar a minha alma. No espelho é quase... Estou a lembrar a minha alma de quem é que eu sou. De quem é que eu dependo. E eu vou começar o meu dia a dizer assim: não, tu és o maior. Não sou o maior. Eu estou com o maior. Eu estou com o maior. Nas maiores das aflições, eu sei que se Ele quiser me livrar, Ele vai me livrar. Se Ele não me quiser livrar, Ele não me vai livrar e vai-me fazer passar por alguns momentos mais difíceis. Mas eu olho para mim mesmo e eu lembro a minha alma, porque é muito difícil nós nos lembrarmos de quem somos e de quem somos. É muito difícil. A vida, as repetições da vida, estas coisas que nós fazemos todos os domingos, vai-nos roubar a essência. Então nós precisamos perceber porque é que a gente vem ao culto, como é que nós cultuamos, como é que nós cantamos. Nós cantamos aquela música ali, não me atrevo a dizer que foi uma vergonha, porque ia ofender alguns irmãos. Mas estávamos a cantar e a música dizia: nós, com tudo o que eu sou. Nós estamos a cantar isto ao Senhor, que estamos a cantar com tudo o que nós somos. E nós estamos a cantar meio envergonhados. Não, nós temos que cantar com tudo o que nós somos, relembrar a nossa alma porque é que nós fazemos as coisas. Então às vezes o perigo de nós fazermos muita coisa rouba-nos a essência do porquê é que nós fazemos as coisas. Não tem nada de errado ser uma igreja viva, ativa, dinâmica. Não tem nada de errado se nós sabemos porque é que estamos a fazer as coisas. Se nós não nos perdemos no ativismo. Se nós fazemos as coisas e temos uma clarividência de porque é que estamos a fazer as coisas. Mas isso é muito difícil. Nós precisamos ser chamados a atenção hoje sobre isso. Então a vida espiritual nunca pode ser uma vida mecânica. Nunca pode ser uma vida mecânica. Nunca. O coração vai se endurecer, nós vamos nos fechar e nós vamos fazer as coisas só porque sim. É mais fácil fazer só porque sim. Há coisas que nós fazemos mecanicamente todos os dias e não têm impacto na nossa vida espiritual. Mas se nós fizermos as coisas espirituais de forma mecânica, isso vai ter impacto tanto na nossa espiritualidade como até na nossa própria vida, na forma como nós vivemos a vida. Vamos nos tornar pessoas dormentes, pessoas que não detectam nada, pessoas que estão anestesiadas, pessoas que só estão focadas na próxima reunião, no próximo dia, no próximo louvor, na próxima palavra. E eu sei que nós somos muito previsíveis aqui. Nós abrimos, temos 3 músicas, há uma pregação, depois levantamos as ofertas. Porque nós somos pessoas que precisamos disto. Nós precisamos disto. Porque se não for assim, nós ficamos logo distraídos. Mas isto não é necessariamente bom. Nós sabermos o
tudo o que vai acontecer. Então nós precisamos estar dispostos a sair destas zonas de conforto. Nós aprendemos a fazer, mas às vezes desaprendemos do desfrutar. Nós sabemos fazer acontecer, mas depois nós não sabemos aproveitar o momento. Quando às vezes nós estamos a louvar ao Senhor e nós de púlpito daqui, porque quando o João Daniel está ou a Cátia está a liderar o louvor, eles estão num púlpito, eles estão ali a tentar ajudar a igreja. E quando eles dizem assim, agora vamos levantar as nossas vozes em oração, ou fala ao Senhor no teu coração, nós aprendemos a fazer estes momentos, mas será que isso acontece dentro de nós? Ou será que nestes momentos nós nos distraímos? Ou será que nestes momentos isto são só vazios que acontecem ali e nós não sabemos muito bem o que é que há de acontecer? Sabem porquê? Porque nós temos as coisas mecanizadas. Nós perdemos o primeiro amor. Nós perdemos a essência de dizer assim, de nos isolarmos do... Não, Senhor, tu sabes, estou a cantar esta música, e é mesmo assim, tu perdoaste, tu fizeste tanto por mim. Nós às vezes damos por garantido esses momentos, onde nós temos a oportunidade de voltar a dizer a Deus, obrigado, Senhor, pelo sítio onde tu me tiraste. E são momentos como estes que nós já nos esquecemos de fazer, porque as coisas são tão mecanizadas. E santidade, e nós sermos santos, retos, e nós fazemos as coisas certas, não é suficiente. Porque se fosse suficiente, Deus tinha pensado assim, Cristo tinha pensado assim, não vou escrever a carta a esta igreja, porque eles fazem muita coisa acertada. Eles produzem muito. Eles acertam muito. Eles são defensores da minha palavra. Eles são mesmo gente valente. Então eu vou deixar passar. Não é suficiente nós sermos super prósperos em muita coisa na fé, se na essência daquilo que Deus espera nos nossos corações nós não fazemos. Então nós precisamos ter cuidado se nós temos a nossa vida espiritual ancorada só nas coisas que nós sabemos que fazemos bem. E nas coisas que nós sabemos que não fazemos muito bem, nós deixamos isso para trás. Mas Deus hoje está-te a escrever uma carta. Ele está a dizer, não, eu não vou deixar isso para trás. Eu escrevo uma carta ao teu coração hoje a dizer, volta ao primeiro amor. Podes ser fantástico. Podes pregar muito bem. Podes ensinar muito bem. Podes cantar muito bem. Podes ser um ministro de louvor fantástico. Mas se tens coisas no teu coração que fogem do primeiro amor, mas do que é que vale eu pregar muito bem se eu não tenho uma vida de oração? Do que é que vale pregar muito bem ou conseguir chegar às pessoas de uma forma diferente se eu não cuido da pessoa que está ao meu lado? Se eu não tenho um coração de compra, do que é que vale? Deus está a dizer, não vale nada. Eu vou aproveitar tudo o que tu fizeres, tudo o que vai sair da tua boca vai chegar ao coração de alguém, eu vou aproveitar esse fruto, mas se tu não mudares, eu vou apagar a tua lâmpada. E Deus vai-me roubar a voz da pregação. Porque eu não sou uma pessoa real, verdadeira, diante dele. Então, a santidade, sem fazer as coisas da forma certa, eu vou repetir, no facto de nós fazermos coisas boas e sermos assertivos em muita coisa na palavra, não é suficiente. Não é suficiente nós só externalizarmos coisas boas que fazemos. Nós temos que fazer as coisas boas também cá dentro. E Deus hoje chama-nos a nós provocarmos isso. O caminho da restauração. Esta é a dica, a pista que Deus dá àquela igreja. E é um versículo só. Às vezes nós não sabemos como é que havemos de corrigir a nossa vida. Às vezes nós não sabemos como é que havemos de corrigir um relacionamento. Às vezes nós não sabemos como é que havemos de corrigir um pecado. Às vezes nós não sabemos como é que havemos de corrigir o que quer que seja na nossa vida. Lembrem-se sempre de Apocalipse 2.5. Apocalipse 2.5 funciona para tudo. A gente chega à casa e a esposa está com aquela cara número 2. Apocalipse 2.5. Lembra-te onde é que caíste. Arrepende-te e volta às práticas das boas obras. A esposa chega à casa e o marido está que nem se aguenta. Apocalipse 2.5. Lembra-te onde é que caíste. Arrepende-te e há coisas que nós temos, é meio na brincadeira, mas há coisas que nós temos na nossa vida que nós apenas temos que nos lembrar. Temos que trazer à existência da nossa mente, do nosso interior, da nossa alma, o que é que aconteceu. Quando é que eu deixei de fazer isto? Quando é que eu deixei de fazer isto? Quando é que eu deixei de me preocupar com as outras pessoas? Quando é que foi o dia que eu disse assim, eu não quero saber.
eu vou mais é cuidar de mim. Isto está tudo muito trabalho. Quando é que... se calhar foi naquele dia que eu ajudei alguém e essa pessoa depois traiu-me. Se calhar foi nesse dia. Quando é que foi o dia que eu deixei de orar? Mas se calhar foi naquele dia que eu precisava mesmo daquela oração e Deus não respondeu como eu queria. Se calhar foi nesse dia. Quando é que eu deixei de me pastorear? Se calhar foi naquele dia quando eu precisava mesmo do pastor e o pastor não podia atender. Se calhar foi nesse dia. Então nós precisamos de voltar atrás e perceber o que é que nos fez desviar de um determinado caminho. E este voltar atrás ajuda-nos a ver onde é que nós caímos, onde é que nós nos desviamos, onde é que tudo começou a desviar-se. E as coisas na vida têm este problema, é que às vezes não são desvios muito grandes. Às vezes são desvios pequenos. Há estradas que nós vamos aí na Europa, em Portugal, estradas onde tu vais na autoestrada e tu sais numa saída, mas tu não te desvias muito do caminho. Tu vais-te desviando. Para ir para um determinado sítio, primeiro tens que sair numa saída, depois vais nessa estrada, depois tens que sair noutra saída, depois vais nessa estrada, vais noutra saída, e tu pouco a pouco vais-te desviando daquele que era o percurso original. Às vezes nós achamos que na vida, nós vamos na estrada aí a 120, porque não se pode andar a mais de 120, vamos a 120 na autoestrada, nós vamos e que de repente cá há uma saída que nos desvia para sempre. Isso não acontece. Nós vamos nos desviando. Nós vamos nos descolando das coisas. Hoje eu não vou. Amanhã eu deixo de ir. Hoje dei-me a cabeça. Amanhã não sei o quê. Eu não falo com aquela pessoa. Eu já não falo. Aquela pessoa passou por mim. Depois começamos a encontrar defeitos. Porque nós já temos o nosso coração a desviar-se. Basta a pessoa aparecer com o bigode maior. Aquela pessoa hoje passou por mim e não me falou. Acabou, já. A gente já nunca mais chega àquela pessoa. Porque vamos nos desviando. E Satanás tem muitos planos para derrotar a igreja. Satanás tem muitos planos para derrotar a igreja. João está preso naquela ilha, era o último dos apóstolos vivos. Então ele estava preso numa ilha, e vais morrer aí, e aquilo vai tudo terminar, a igreja vai terminar. E era mesmo quando Deus diz assim, não vai ser assim, eu vou falar com esse homem e vou-lhe dar o último capítulo da humanidade. Foi escrito ali. E Satanás tem muitos planos para te destruir, para destruir a igreja. Vocês não sabem qual é que é o problema? É que nós nos autossabotamos. Nós mesmos fazemos muitas das vezes o trabalho que Satanás tem planeado para nós, que é nós nos desviarmos, nós deixarmos de falar com aquele, aquela relação ali, se aquilo funcionar, aquilo vai ser um relacionamento tremendo para a vida daquelas pessoas. Então Satanás começa a mover lá os seus pauzinhos para que aquilo não funcione. Sabem o que é que nós fazemos? Nós fazemos esse trabalho. Nós fazemos esse trabalho. Nós vamos nos desviando uns dos outros e a coisa acaba por acontecer. Satanás olha e diz assim, não preciso fazer nada. Eles próprios tratam disso. Eles próprios tratam disso. Isso é o problema da humanidade e dos cristãos, é que nós muitas das vezes fazemos o trabalho sujo nas nossas vidas, que o inimigo das nossas almas está desejoso para acontecer. Ele está desejoso que tu não leias a Bíblia. Sabem o que é que nós fazemos? Não lemos a Bíblia. Ele está desejoso de nós não sermos confrontados com a verdade. Sabe o que é que nós não conhecemos? A verdade. Satanás está desejoso que chegue o dia em que o Senhor Jesus vai voltar e vai nos buscar e que nós estejamos tão, tão longe deles, o mais longe possível. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós colocamos num sítio longe. Às vezes parece que é perto, mas longe. Caminho da restauração, lembrar, arrepender, tratar com frieza as coisas que nós fizemos de errado, admitir que houve afastamento, reconhecer que o coração mudou relativamente a alguma coisa. Isso tem que acontecer dentro de ti. Tens que listar, tens que muitas das vezes assumir isso. E eu sei que isso é difícil acontecer, é difícil de fazer. E voltar é retomar, é voltar a fazer. E o voltar nunca é fácil. Quem já esteve fora do ginásio e voltou para o ginásio? Não é fácil, vai doer tudo. Vai doer a alma. Nós voltarmos a fazer coisas, porque é que vai ser quase contra a natura.
Ler a Bíblia outra vez todos os dias é contra a natura, para a nossa alma agora. A tua alma vai te dizer, mas porquê ler a Bíblia agora todos os dias? Que maluquice é essa? Porquê orar todos os dias? Porquê escolheres 3 irmãos por semana e mandares uma mensagem? Mas que loucura é essa agora de querer cuidar uns dos outros? A tua alma vai se queixar, vai doer, como se estivesse a voltar para um ginásio espiritual, para treinares a tua vida. A solução não é fazer muitas coisas, é voltar à fonte e fazer as coisas certas. E se nós formos bons nas coisas certas, sei que se formos bons a fazer as primeiras obras, andamos nas boas práticas da fé, sei que nós somos todos capazes de fazer coisas espetaculares juntos. Mas nós precisamos, Apocalipse 2:5, voltar à prática, não à teoria das boas obras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito nos está a dizer hoje. Seja individualmente, seja como igreja, seja como nação. Nós precisamos de ser chamados e postos à prova. E as cartas às igrejas são cartas para pôr à prova. São cartas de exposição total. Jesus não quis saber se aquilo ia envergonhar, se não ia envergonhar. A vergonha aqui não tem espaço. As coisas precisam de ser mudadas. Caso contrário, algumas coisas não vão acontecer. Há um objetivo que não é só corrigir comportamentos. É voltar a ter o relacionamento certo com Deus. É voltar a estar no caminho certo com Deus. Não tem tanto a ver com a forma como nós fazemos as coisas. Não tem tanto a ver com as coisas que nós fazemos. Tem mais a ver é como é que nós fazemos as coisas. É isso é que Deus está interessado. Se nós fizermos as coisas da maneira certa, podemos ser mega fantásticos, podemos ser mega ativos ou não. Nós sabemos que estamos a fazer as coisas certas. Nós estamos a fazer as coisas certas todos os dias, a toda a hora, a todo o momento. Então lembra-te, onde caíste, arrepende-te da tua frieza e volta ao primeiro amor. Amém? Podemos orar juntos? Vamos curvar as nossas cabeças. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta carta que foi escrita a Éfeso, Deus. Mas obrigado, Senhor, porque é uma carta escrita à nossa vida hoje, Deus. Certamente Tu olhas para nós e Tu consegues, e essa é a nossa esperança, de que Tu consegues ver alguma coisa boa em nós. Que Tu consegues ver algum fruto, alguma coisa que nós acertamos. Mas nós sabemos, Deus, que nós ainda temos muito, Deus, para calibrar, Deus. Temos muito para aprender, Senhor. E agora, especificamente, usando o exemplo desta carta, Senhor, que nós possamos voltar às coisas que já fizemos bem. Voltar à paixão que nós tínhamos pelas Escrituras, voltar à paixão que nós tínhamos pelo cuidado uns dos outros, voltarmos à paixão que nós tínhamos por orarmos e por nós intercedermos e por nós colocarmos diante de Ti não só as nossas dificuldades, os nossos sonhos, os nossos planos, mas, Senhor, orar por outros, interceder por outros, interceder pela vida de alguém, Senhor. Te traz à nossa alma hoje um desafio tremendo, Deus, para que Tu possas nos ajudar a levar-nos lá atrás, lembrarmos onde nós descarrilamos, Deus, e nós possamos estar nestes carris certos, que é aquele carril que Tu queres, Senhor, que nós voltemos ao primeiro amor, Senhor, voltemos às primeiras práticas, e essas práticas vão dar os frutos, os mesmos frutos do primeiro dor, os mesmos frutos que deram lá atrás, elas vão voltar a dar agora. Senhor, ajuda-nos a não cair, Senhor, num ativismo. Ajuda-nos a cair numa espiritualidade mecânica. Ajuda-nos a não cairmos, Deus, numa espiritualidade vazia. Deus, ajuda-nos a não cair numa espiritualidade falsa, porque Tu conheces todas as coisas e Tu olhas para nós e Tu sabes quem nós somos de verdade, Senhor. Então que este desafio possa ser feito no nosso coração. E se hoje alguém ainda não Te conhece, Senhor, como Senhor, não só como Salvador, mas como Salvador e como Senhor da tua vida, Senhor, que Tu possas tocar o seu coração esta manhã, Senhor, que ela possa ter este desejo de se encontrar contigo, não só para restabelecer o relacionamento com o Pai através da cruz, mas para Te ter como Senhor.
Ajuda-nos, Deus. É isso que nós pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma salva de palmas ao nosso Deus.